bem que você está aí. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesse instante. Aleluia. Eu quero que você sinta-se muito bem-vindo nesta noite, neste lugar, que não é outro lugar senão a casa do nosso Pai, não é? Não é outro lugar senão a casa de Deus, esta casa que, pela graça do Senhor, está de portas abertas para te receber, e que essa noite seja muito especial para você, que esta noite seja, se não uma das melhores, seja a melhor noite da sua vida, porque você está diante do Pai. Amém, Jesus? Eu quero te convidar, feche seus olhos e ora juntamente comigo. Você pode fazer isso, amém? Vamos juntos orar ao Senhor? Amado Deus e Pai, nós te glorificamos porque o Senhor nos dá este privilégio, o Senhor nos dá essa oportunidade, papai, oportunidade única, singular, Senhor, porque cada momento em sua presença, papai, é o melhor. Jamais vai haver outro momento igual a esse, Senhor. Este momento é único e nós estamos diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós prestamos a Ti a nossa reverência, papai. Nós Te reconhecemos como nosso Paizão maior. Nós Te reconhecemos também como nosso Rei, Senhor. Nós Te reconhecemos ainda, papai, a Tua majestade. Nós reconhecemos ainda, Senhor, que Tu és Rei dos reis, que Tu és Senhor dos senhores, e nós Te adoramos, Pai. Nós Te bendizemos, meu Deus, porque Tu és um Deus amável, mas também Tu és justo, Pai. Tu és rico em misericórdia, Tu és grande em bondade, mas Tu também é um Deus todo-poderoso. Tu és forte, Tu és tremendo, Tu és, Senhor, o Deus dos deuses, Tu és o Rei dos reis, Tu és o Senhor dos senhores. Papai, as minhas palavras, Senhor, são até repetitivas para Ti, Senhor, porque eu não encontro palavras, Senhor, que digam tudo o que o Senhor é. Mas mesmo na minha pobreza de vocabulário, papai, eu quero dizer, seja bem-vindo aqui, Senhor. Seja bem-vindo nas nossas vidas. Seja bem-vindo, amado Espírito Santo. E Senhor Jesus, entra neste lugar e assenta-te no Teu trono, no Teu lugar, papai. Assenta-se, Senhor, e toma o Teu lugar nesta noite, no trono, Senhor, dos nossos corações. Que o Senhor seja exaltado, adorado, entronizado nesta noite, Senhor. E as nossas palmas são para Te louvar, Senhor, em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir glorificando ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer, Senhor, Tu és lindo. Você pode dizer, Senhor, Tu és maravilhoso. Você pode, então diz para o Senhor, aleluia. Vamos louvar ao Senhor, porque os caminhos do Senhor são bem melhores do que os meus. Aleluia. Nós vamos louvar juntos, amém? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Ele é arma, o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com Ele passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. O caminho de Deus, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Ele é a arma, o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com Ele passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. Canta forte, aleluia! Porque quem é Deus, senão nós? E quem é o rochedo, senão nosso Deus? Aleluia, aleluia,
persegui os inimigos e os alcancei. Os persegui, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Aleluia, 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 aleluia. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão nosso Deus? Aleluia, 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 aleluia. Oh, aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Que alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Louvemos ao Senhor. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. O vento sopra forte, em tuas mãos vou segurar. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, em tuas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo seu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, em tuas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo seu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Olha só, você vai louvar essa parte e vai dizer pro seu irmão isso. Você vai contar pra ele o que vai acontecer, tá bom? Canta olhando pro teu irmão, tá ok? Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Onde? De dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Fala pra ele. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. De dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Oh, alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração.
alegria do Senhor é a nossa força. Deixa eu te ouvir louvando. A alegria do Senhor. Segura o instrumental. Segura. Eu não estou ouvindo a igreja. A alegria. Você pode fazer melhor, não pode? A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus, aleluia! Existem momentos das nossas vidas em que dá a impressão que a gente está nadando contra a maré. Mas às vezes é tão terrível que dá a impressão que a gente está nadando contra uma enxurrada. Verdade. Dá a impressão que tudo se levanta contra mim. Dá a impressão que tudo que se levanta contra nós. Aí nós começamos a nos lembrar de um homem. E o nome desse homem foi Pedro. Aí você vai falar para mim, mas Pedro afundou sobre as águas. E eu vou dizer para você, mas foi o único que ousou sair do barco. Ah, mas Pedro deu só 2 passos. Mas eu não conheço mais nenhum homem além do Senhor Jesus Cristo e de Pedro que andaram sobre as águas. Mas o mais importante disso é que quando Pedro começou a afogar, o Senhor Jesus veio com suas mãos fortes e trouxe ele à tona. E ele pôde então respirar. Aleluia. Faz assim, ó. Faz. É bom respirar. Isso é o anseio que nós temos por respirar, por viver. Que o teu anseio seja pelo Senhor nesta noite. Que o teu anseio seja pelo Senhor nesses dias, aleluia. Que nós possamos neste tempo dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor me resgatou com mãos fortes, aleluia. Porque o Senhor me tirou de um lamaçal de pecado, de um lodo, onde eu não conseguiria sair sozinho, mas o Senhor me resgatou. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor com as suas mãos fortes, com o seu braço forte, me resgatou, e eu tenho vida, e eu estou livre, livre para adorar ao Senhor, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Deixa eu te ouvir. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Oh, tu és Senhor.
cantar Se o Sol se pôr? Vamos todos juntos. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Obrigado, Jesus. Quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Mas se o mar me submergir, a tua mão me traz a dona pra respirar, me faz andar sobre as águas. oh Senhor, tu és, aleluia. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Todos podem levantar suas mãos para adorar ao Senhor. Aleluia. Canta forte. Submergir, a tua mão me traz a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Coloca a mão no seu coração assim. Coloca a mão. Todos. Coloca a sua mão assim. Aleluia. Senhor, toma conta, Pai, dos caminhos do teu povo. Toma conta, Senhor. Mesmo, Senhor, que o mar submerja, Senhor, as nossas vidas, mesmo que a tempestade se levante, Senhor, toma conta das nossas vidas, papai. Agora, se você ousar, diga para ele assim: Senhor, é tudo teu. Se você ousar, diga para ele: Senhor, é tudo teu. Senhor, é tudo teu. Toma conta da minha vida, Senhor. Senhor, eu entrego minha vida nas suas mãos. É tudo teu, Senhor. É tudo teu, Senhor. É tudo teu, Senhor. É tudo teu. Agora, se você puder, levanta suas mãos para adorar ao Senhor. Levanta suas mãos para adorar ao Senhor e fala para Ele que você o ama. Fala para Ele que Ele é lindo. Fala para Ele que Ele é maravilhoso. Fala para Ele: Senhor, Tu és santo. Aleluia.
nós te louvamos. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas nas suas mãos. E nós declaramos que Tu és Rei dos Reis, que Tu és Senhor dos Senhores. Nós te adoramos, Paizinho querido. Nós te rendemos, Senhor, toda a honra e toda a glória, Pai. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos estar em um lugar como esse para te adorar, para sentir a Tua presença, para sentir a Tua paz, aquela paz, Senhor, que transcende, Senhor, o entendimento, Pai, aquela paz, Senhor, que só o Senhor tem para nos dar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por um momento tão maravilhoso diante de Ti. E as nossas palmas, Senhor, são para Te louvar. As nossas palmas, Senhor, são para Te adorar, para Te bendizer, Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você pode tomar teu assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Meu querido pastor Fernando, aonde você está, amado? Vem cá, querido, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Você está bem? Você está se sentindo bem nesta noite? Amém, Jesus? Glória a Deus. Pastor Fernando. Evangelista Jonathan, por favor, meu querido, vem cá. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, igreja, amém? Você está feliz nesta noite? Você pode dizer um aleluia, um glória a Deus? Aleluias. Eu quero neste momento agora convidar você que veio à casa de Deus e já adorou a Deus através do seu louvor, da sua oração, a pegar esse envelope que está ao seu lado. Quero convidar você que vai ofertar nesta noite, oferecer a sua oferta, ou seja ela de sacrifício, ou seja de gratidão ao nosso Deus. Pegue esse envelope que está ao seu lado. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse instante. Hoje você recebe mais uma oportunidade de plantar essa semente nessa terra, no santuário do Senhor Jesus. Você que pegou esse envelope, você que faz parte dessa pessoa que pegou o envelope, a família, esse ancião, esse jovem, essa senhora, esse senhor que representa essa família, você se coloca de pé juntamente com ele. Nós vamos orar, nós vamos abençoar a sua vida pelo poder do nome de Jesus. Amém ou não amém, igreja? Amém. Erga a sua oferta nesse instante. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está o teu povo, que mais uma vez, Pai, separa uma parte, Senhor Jesus Cristo, da sua renda para ofertar ao teu reino, para ofertar a ti, Senhor Jesus. Quem sabe é uma oferta de gratidão, quem sabe é uma oferta, Pai, de sacrifício, Pai. Ele está semeando, ele está plantando, Senhor Jesus, no teu reino, nessa terra fértil, numa terra onde a semente nunca apodrece, Senhor Jesus. Venha, Senhor, dar estratégia para ele, venha abençoá-lo, Pai, em nome de Jesus, amém. Traga a sua oferta com bastante alegria no seu coração. E Deus te devolverá boa medida, recalcada, e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Aleluias! Agora você que é dizimista da casa de Deus, todos os dizimistas, vamos se colocar de pé, seja da denominação Centro Evangélico ou de outra denominação. Quero convidar você a ficar de pé neste momento. Você que é fiel, que devolve a 10ª parte daquilo que você recebe. Quero convidar, nós temos dizimista nesta noite. Nós temos dizimista. Venha até a frente, traga o seu dízimo à casa do tesouro. Dízimo é mandamento da parte de Deus para as nossas vidas. A 10ª parte daquilo que apenas Ele nos dá. A capacidade qual temos, se temos ela para cima, se temos ela para usarmos de estratégia no nosso trabalho, na nossa empresa, é porque Deus que te deu. Amém ou não amém, igreja? Eu quero convidar você a fazer a imposição de receber com a palma das suas mãos. Vamos elevar a Deus essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Pai, um povo qual o Senhor Jesus Cristo te adora, te busca, um povo qual decidiu te servir.
em espírito e em verdade. E hoje eles estão aqui para cumprir, Pai, mais um mandamento da sua palavra, a entrega de 10% daquilo que o Senhor tem nos dado, simplesmente aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Vem abençoar, ó Pai. A tua palavra diz que não precisávamos nem orar, Pai, mas sim só a parte de entregarmos, nós já somos abençoados, ó Pai. Mas derrama da tua unção, os celeiros devem estar sempre fartos, Pai, que o cortador, o migrador, o devorador não tenha poder de chegar na casa dos teus filhos, Pai, não tenha poder de entrar, Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nesse instante, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pode entregar o seu dízimo, e a igreja sente aplaudindo, exaltando o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Nós temos visitantes pela primeira vez nessa noite? Temos, né? Tem o meu querido irmão Ladislau ali, seja bem-vindo, querido, em nome do Senhor Jesus. Tem mais um jovem lá atrás que eu vi, conversei com ele agora há pouco ali. Como que é teu nome, querido? Não entendi. Walter, seja bem-vindo, Walter, em nome do Senhor Jesus. Também tem nossos amigos ali, a Cléo e o Luciano, né? Que alegria ter vocês conosco de novo. Já não são visitantes mais, tá? Como diz o pastor Fernando, sejam bem-ficandos em nome de Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos mesmo nessa noite, em nome de Jesus. Querido Ladislau, fica em pé em nome de Jesus, por favor, para a igreja te conhecer. Walter, por favor, se coloca em pé, querido, se não te constranger. Luciano, Cléo, se coloca em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Olha só, igreja, essas pessoas nos visitam nesta noite. E como que nós recebemos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Aleluia. Você vai ser abraçado aí por nossos irmãos, por nossas irmãs, para que você volte, tá? Para que você volte, tá bom? Não podemos nos esquecer, né? Nosso querido Fábio Vaz, sua esposa, já não são mais só visitas, né? Eu estou vendo o Felipe. Que alegria! Nós temos muitos visitantes nessa noite, estamos muito felizes com a sua presença, tá bom? Sejam muito bem-vindos mesmo em nome do Senhor Jesus. Eu queria convidar a pastora Sara para trazer uma saudação para a igreja, para trazer algo, eu tenho certeza, direto do coração de Deus para as nossas vidas. Amém, Jesus? Você foi tirado a plaquinha lá da frente, né, pastor? Tá. Então você pode glorificar o Senhor, tá? Não é proibido, irmão, não é proibido exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. É com grande alegria que nós estamos mais uma noite na casa do Senhor, na presença do Senhor, onde é o melhor lugar que nós temos para estar, que é estar aos pés da cruz, estarmos na presença do Senhor. Essa semana o Senhor tem falado fortemente ao meu coração. E a palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração, ela fala: eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. E isso tem muito a ver com saudade. A gente sente saudade de tantas coisas. Essa semana eu estive matando a saudade da minha família, isso foi muito bom, da minha família, os meus familiares, meus pais, avós, tios, primos, foi muito bom. E às vezes a gente sente saudade de um parente, sente saudade de um amigo, a gente sente saudade de uma época boa que a gente viveu, a gente sente saudade de os solteiros, né? Sentem saudade de um amor que viveram, mas que não deu certo. Sentimos saudade de anos atrás, músicas. Vivemos uma época de saudosismo, onde sentimos saudade de tudo. Sentimos até mesmo saudade da igreja cheia, daqueles louvores tremendos, ungidos, abençoados. Sentimos saudade de ver as pessoas sendo curadas, os paralíticos levantando, andando. Sentimos saudade de ver crianças pequenininhas sendo batizadas com o Espírito Santo. Sentimos saudade de tudo isso, mas não sentimos saudades do noivo. Passamos muito tempo sentindo saudade disso e daquilo, mas a saudade do noivo, a saudade de Jesus, a saudade da presença de Jesus, muitas vezes nós não sentimos mais.
vivemos lembrando de coisas, e esquecemos de ter um particular com Ele. Esquecemos que não existe nenhum relacionamento mais importante do que o teu relacionamento com Ele. Sabe por que eu digo isso? Porque nós vamos passar a eternidade com o noivo. E trocamos o nosso momento de relacionamento com Ele por coisas que vão durar tão pouquinho tempo, 50, 60, 100 anos no máximo. Sabe, se nós sentimos saudade de ver paralíticos andando, amado, a culpa não é da igreja onde você frequenta, a culpa não é do teu líder, do teu pastor. A culpa é tua, que não tem um relacionamento com Ele. Temos relacionamento, gastamos tempo, investimos tempo indo ao shopping e fazendo tantas coisas. E não somos mais aqueles que investem tempo orando, lendo a Bíblia, buscando a palavra do Senhor. Quando falamos nesse versículo, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Pensamos, na época que eu ganhava muito, na época que eu era jovem e fazia um monte de coisa, na época que eu isso e aquilo, e cadê a saudade? Na época em que eu me derramava na presença do Senhor. Aonde está a saudade de falarmos assim, naquela época que o culto acabava e nós ficávamos depois do culto chorando, nos abraçando, falando em línguas estranhas? Cadê essa saudade? A saudade do noivo, a saudade daquele que nos criou, aquele que nos formou. Nós não sentimos saudade. Nós vivemos um evangelho de que está tudo bem. Não, é muito corrido, eu não tenho tempo para ficar com o noivo. Está muito corrido, deixa para lá, deixa para amanhã. Amados, a eternidade, nós não temos noção do que é a eternidade, de nós vivermos sem o noivo. Aí nós vamos chorar, nós vamos lamentar. Choro, lamento, ranger dos dentes, fogo, dor. Quando estiver lá, não adianta ter saudade. Hoje é dia de olharmos para o passado e falar, eu quero trazer a memória. Quando eu vinha, me derramava na presença do Senhor, Ele falava comigo, eu falava com Ele. É isso que eu quero ter saudade. De realmente viver uma vida com o noivo. De realmente estarmos na presença do Senhor. Corpo, alma, espírito. É nos entregarmos ao Senhor, é vivermos como estivéssemos indo para a eternidade, é vivermos sabendo que isso vai acontecer. Pastora, vocês pregam isso há 10 anos, amados, eu ouço isso há 29 anos, mas eu quero que aconteça, e se acontecesse agora, eu ia ficar feliz demais. Eu anseio por esse momento, eu anseio por esse dia. Amados, hoje lembrem um pouquinho do seu Salvador. Lembrem um pouquinho do seu relacionamento com Ele. Resgate isso. Semana que vem não, resgate hoje, porque nós não sabemos o dia, nem a hora em que Ele virá nos buscar. E eu quero estar preparada. Eu quero poder dizer, ora vem, Senhor Jesus, como eu anseio por esse dia. Amados, o Senhor tem trabalhado fortemente essa semana no meu coração. Sinta saudade de Jesus, sinta saudade de estar com Ele, sinta saudade de falar com Ele, saudade de ouvir numa simples canção, de ouvir. Essa é a palavra que eu queria deixar para você. Traga à memória aquilo que te traz esperança, não nesse mundo físico, nesse mundo terrível, aquilo que te traz a esperança da eternidade com Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que nós possamos realmente ter saudades do papai, né? Ter saudades do nosso noivo, que é o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém? Evangelista Jonathan, vem cá de novo, rapidinho. Quarta-feira, noite da vitória. Aleluias. Quem teve aqui quarta-feira passada? Faz um sinal com a tua mão assim. Foi bênção ou não foi? Amém. Irmão, e você que não pôde estar quarta-feira passada, pelo fato de a correria do dia, pelo fato de você chegar correndo do trabalho, ou quem sabe aquela preguiça mesmo de você querer ficar em casa, não perca nesta quarta-feira,
continua a nossa campanha A Minha Família aos Pés da Cruz, tá? É o quarto elo da nossa campanha, né, pastor? O quarto elo. Nós estamos aqui com esses papéis, aleluia, como é que é o nome, pastor? Cartilhas, né? Para estar fazendo o seu pedido de oração. Você que não pegou, irmão, você que não teve a oportunidade de pegar, você quer escrever um pedido para, quem sabe, um parente, um amigo, representar, não perca essa oportunidade. No final do culto, me procure, nós vamos estar distribuindo, nós vamos cravar naquela cruz que está aqui à minha direita. Nós vamos colocar esses pedidos e no último dia da campanha, que é o quinto elo, nós vamos finalizar o nosso culto e o ministério. Eu acredito que quem quiser ir junto, nós vamos estar indo para um monte, lá a chácara da igreja fica em Mandirituba. Nós vamos apresentar todos os pedidos em oração ao Senhor e nós vamos queimar esses pedidos, nós vamos representar, e eu creio que o nosso Deus vai entrar com a vitória. Você crê nesse Deus que nós servimos? Aleluias! Então, irmãos, não falte na quarta-feira, traga um amigo, traga um parente, traga um irmão, vamos dizer para ele que nós servimos um Deus de poder, nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Amém. Aplauda o Senhor bem forte com as tuas palmas. Glória a Deus. O Johnny me falou de uma coisa agora muito importante agora. Como se diz? Despreparado não. De surpresa talvez. Falei para ele, não tem convidado para quarta-feira, Johnny? Tem. Quem? O Espírito Santo. Aleluia. E você é o nosso convidado, amém? Eu queria convidar você a se colocar em pé nesse instante. Aleluia. Nós vamos receber a palavra do Senhor. E se não é o momento mais importante do culto, é um dos mais importantes. Nós já louvamos ao Senhor, nós já falamos com o Pai, e agora o Senhor vai falar conosco através da palavra. E o Senhor estará usando o seu servo, pastor Dani. Querido, em nome do Senhor Jesus, e eu gostaria que você estivesse aplaudindo ao Senhor, louvando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Recebemos pastor Dani, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu quero comentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Está caindo, que nota é? Algo está caindo aqui. Você sente? É tão forte sobre mim. Minhas mãos levantarei. Parou. Espera um pouquinho. Centro Evangélico está aqui, amém? Você quer louvar o Senhor comigo? Pergunta para quem está do teu lado. Vamos louvar o Senhor juntos? Mas não de aparência, de verdade. Fala para o teu irmão assim, não de aparência, de verdade, com o coração, com a alma, com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos. Queremos dizer, Senhor, sem ti eu não sou nada, sem a tua presença eu não sou nada, sem a tua unção eu não sou nada, eu não consigo viver sem a tua unção. Amém, igreja? Algo está caindo aqui, é sobre mim, é tão forte sobre mim. Aleluias. Minhas mãos levantarei, Senhor, em tua glória tocarei. Algo está caindo aqui, algo está caindo aqui. Eu posso sentir a tua presença, Senhor. É tão forte sobre mim. Aleluias. Minhas mãos levantarei. Oh, em tua glória tocarei. Está caindo sua glória sobre mim. Vem, Senhor, sarando as feridas, levantando ao caído. Sua glória está aqui. Está caindo
está caindo, sua glória sobre mim. Ah, Senhor, sarando as feridas, levantando ao caído, sua glória está aqui. Sua glória está aqui. Eu creio, Senhor. Sua glória está aqui. A sua glória está aqui, Senhor. Sua glória está aqui. Eu já posso sentir. Sua glória está aqui. Eu posso sentir. Sua glória está aqui. Aleluias. Sua glória está aqui. Eu creio, Senhor. Sua glória está aqui. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, pois Tu és o Deus da nossa vida, o Deus que entregou o Seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para que a salvação chegasse às nossas vidas. E nós queremos, Senhor, agora unidos como igreja, declararmos, Senhor, que somos gratos a Ti. Queremos declarar, Senhor, que a nossa vida sem Ti não existe valor. Não declararmos somente com expressões, Senhor, vocais. Não somente declararmos, Senhor, com frases. Nós queremos declarar com a nossa vida, Senhor, que somos gratos a Ti, Senhor. Porque se não for a Tua graça, se não for a Tua misericórdia, Senhor, nós não estaríamos aqui. E por isso nós Te louvamos, por isso nós Te exaltamos, Senhor, pois Tu és o Deus da nossa vida e o Deus a qual nós amamos com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, Senhor. Nós Te amamos sobre todas as coisas, acima de tudo e de todos. Nós Te amamos, Senhor, acima, Senhor, dos nossos bens, acima, Senhor, do nosso corpo, Senhor, acima, Senhor, dos nossos familiares, acima da nossa família, Senhor. Nós declaramos que Te amamos, Senhor, pois Tu és o Deus que pode todas as coisas, e Tu és o Deus da minha vida, em nome de Jesus. Coloca assim a mão no teu coração, declara assim comigo: Senhor. Assim com a mão no teu coração, fala assim comigo: Senhor, eu Te amo, acima de tudo. Se for verdade, você vai repetir: Senhor, eu Te amo, acima de tudo, acima dos meus sonhos, eu Te amo, acima do meu emprego, eu Te amo, acima, Senhor, do meu bem-estar, eu Te amo. E agora pergunto para você mesmo: é verdade? Pergunta para você mesmo: é verdade? É verdade? E se é verdade, você vai com o teu coração assim dizendo: Senhor, é verdade, Senhor, eu Te amo, Senhor. Pai querido, obrigado por tudo aquilo que Tu fez em minha vida, Senhor. Obrigado, pois Tu és o Deus a qual sem Ti eu não sou nada. Tu és o Deus que mudou a minha vida. E você que verdadeiramente ama o Senhor, vai conversando com Ele, aproveita esse momento, vai falando: Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter transformado a minha vida. Muito obrigado, Senhor, por ter me liberto, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor em minha vida, eu não seria nada. Tem alguma palavra de louvor aí? Tem alguma palavra de louvor aí ao Senhor? Tem alguma palavra de louvor aí nos teus lábios ao Senhor? Tem alguma
alguma palavra de exaltação ao Senhor aí nos teus lábios, no teu coração, porque a palavra do Senhor diz assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o que é que o teu coração está cheio? Do que é que o teu coração está cheio? É cheio da unção, é cheio do poder. Aleluias, aleluias. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Como nós te amamos, Senhor, como nós te amamos, Senhor. Aleluias. Eu quero convidar você a apanhar a tua Bíblia. Obrigado, Ministério de Louvor. Abrir comigo. Você que trouxe a tua Bíblia, abra a tua Bíblia, 2 Coríntios. Você que não trouxe, vai estar aqui no telão, para você poder acompanhar. Segunda Coríntios capítulo 4. Versículos 17 e 18. 2 Coríntios capítulo 4. Repete assim comigo. A carta de apóstolo Paulo aos Coríntios. Fala aí para o teu irmão. A carta de apóstolo Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto. Fala para o teu irmão assim, ó, site, irmão. Tem muita gente que fala Corinthians. Site, irmão. É Corinto, a igreja de Corinto, amém? Mas isso aí todo mundo está, sujeito, todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a erros, né? E a gente pode, às vezes, errar. Eu já vi um pastor pregando que é mais fácil eu já vi esse pastor falando que ele pregou que é mais fácil um elefante passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Então, meu irmão, o importante não é esses pequenos detalhes que não levam nem para o céu nem para o inferno, mas que possamos verdadeiramente falar do Evangelho de Cristo, amém? Amém, igreja? Amém. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, repete comigo assim, porque a minha leve e momentânea. Fala assim, virando para o teu irmão assim, ó, porque a minha, porque a tua, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Fala aí para o teu irmão assim, ó, leve e momentânea. Só 17. Leve e momentânea. Fala assim comigo, leve e momentânea. Reclina tua cabeça, fecha teus olhos. Vamos mais uma vez falar com Deus. Pai querido, nós estamos na tua casa e queremos, Senhor, declarar em nome de Jesus que a tua palavra será ministrada. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, para que eu possa compartilhar com a tua igreja, Senhor, pois eu creio que este é um recado dos céus para as nossas vidas, Senhor, porque cremos que a tua palavra, na tua palavra existe poder, e nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, falar e viver a tua palavra. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que eu não for capaz, Senhor, de falar e transmitir ao teu povo, Espírito Santo de Deus, traduz aos ouvidos dos meus irmãos, Senhor, para que possamos todos nós ouvir, entender e, acima de tudo, colocar em prática a tua palavra, em nome de Jesus. E quem concorda diz amém. Podemos assentar um instante, amados? Quando eu olho este versículo, o apóstolo Paulo declarando, eu fico imaginando o que é que ele estava passando para falar isso.
porque a nossa leve e momentânea. Eu queria que os músicos sentassem aqui do lado para mim que eu pudesse ver vocês. Isso, não fica atrás da cortina não, porque Jesus Cristo já veio, rasgou o véu do templo e agora o véu não nos separa mais. E quem pode glorificar Deus por isso diz amém. Então, músicos, saiam de trás do véu, que esse véu já foi rasgado em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Mas eu fico pensando, como que o apóstolo Paulo tem coragem de falar que a nossa leve e momentânea tribulação. Quem aqui já passou por um problema muito grave? Levante a mão. Quem passou um problema assim que você pensou, dessa, meu Deus do céu, quase me colocou no chão. Quem já passou por isso? Levante bem alto assim a mão. Ah, isso quase me pôs no chão. Ah, essa situação assim, passou por uma vírgula, passou por um fio de cabelo, para que eu não estivesse no chão, para me derrubar. Essa situação gravíssima, quase que eu desisti de tudo. Alguém já... Não vou pedir para você levantar a mão, mas como assim o amém todo mundo vai ouvir, dificilmente vai ver. Quem já passou uma situação parecida com essa? Diz amém. Amém. Oh, meu irmão. E sabe como que o apóstolo Paulo classifica este problema que eu e você passamos? Essa dificuldade que a gente quase declarou assim, ó, eu não aguento mais. Eu não quero saber de mais nada. Eu vou desistir de tudo. Sabe como que o apóstolo Paulo diz para nós sobre esse problema? Pense aí nesse problema que você passou. Pense. Conseguiu lembrar? Lembrou dos detalhes? Quando veio os detalhes juntos ou só alguns fatos? Me ajudem. Veio só assim eu lembro vagamente sobre esse problema, ou você lembrou dos detalhes? Lembra até dos detalhes. Sabe como que o apóstolo Paulo fala desse problema que eu passei, que você passou? Leve e momentânea tribulação. E eu fico pensando, como que alguém que não estava no meu coro, que não estava na minha situação, tem coragem de falar que o meu problema é leve? Talvez se eu falar para você a situação que eu vivi, você vai falar, mas isso aí é fácil, isso é tranquilo, é porque você não sabe dos meus problemas. Repete assim comigo, o maior problema que existe é o meu. O maior problema que existe é o meu, porque quando eu escuto você falando do problema, eu falo, não, minha irmã, vamos orar, meu irmão, está tudo bem, é só colocar em oração que se resolve tudo. Mas e quando eu estou vivendo? Como está sendo a nossa reação quando estamos passando por tribulações? E aí eu fui buscar na palavra do Senhor como que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pôde relatar a sua carta à igreja de Corinto, que tudo aquilo que passamos se torna leve e momentâneo. Todas as minhas dificuldades, todos os meus problemas se tornam leve e momentâneo. E eu vejo algo tremendo para que o apóstolo Paulo pudesse declarar isso pelo Espírito Santo de Deus, porque ele teve um encontro marcante, determinante com Jesus Cristo. Ele pega, se você for ver lá em Atos capítulo 9, ele está indo para a sinagoga para pegar algumas cartas, para ter autorização para prender os cristãos, para prender as pessoas que seguiam a Cristo, para prender todos aqueles que ele achasse que poderiam estar seguindo ao cristianismo. E neste caminho, ele tem um encontro com Jesus. E eu vejo algo fantástico neste encontro, que quando nós encontramos com Jesus, nós temos a nossa vida mudada.
O Evangelho de Jesus Cristo muda a nossa vida, para que eu possa falar que este problema que eu estou vivendo, ou este problema que eu vivi, é leve e momentâneo. Primeiramente eu preciso ter um encontro com Jesus Cristo, porque se eu não tiver um encontro com Jesus Cristo, a minha fé, ela vai ser abalada, e eu não vou acreditar que tudo isso vai passar. E o apóstolo Paulo está indo, e o que acontece, que diz por aí que o apóstolo Paulo enxerga a luz e cai do cavalo. E eu pergunto para você, meu irmão, qual é o cavalo que você precisa cair hoje para ter um encontro com Jesus? Qual é o cavalo que nós precisamos cair nesta noite para falar: Senhor, eu abro mão de tudo, eu abro mão de toda a minha vida? Porque se você for ver a vida de apóstolo Paulo, a vida dele era para perseguir os cristãos. A vida que apóstolo Paulo tinha era para colocar em prática tudo aquilo que ele acreditava, e se ele abrisse mão disso, toda a sua vida perderia o sentido. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: quando você tivermos um encontro verdadeiro com Jesus, tudo aquilo que temos no mundo secular, tudo aquilo que temos no mundo familiar, vai perder o sentido, porque você não vai ver outra coisa senão Jesus Cristo atuando na tua vida. Se nós tivermos um encontro com Jesus, nós veremos que esse Evangelho transforma a nossa vida, porque você vem me dizer: o fulano de tal aceitou Jesus, mas ele continua o mesmo. É porque ele ainda não teve um encontro com Jesus. Quando você vê pessoas que dizem: o fulano de tal aceitou Jesus, ele entregou a sua vida a Jesus, mas ele continua mentindo, ele continua com a vida torta, ele continua com os seus vícios, é porque ele ainda não teve um encontro com Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo transforma, muda a vida. E esse é um Evangelho que não atrai gente. Eu estava conversando aqui antes do culto com o irmão Anderson, e se eu chegar assim: meu irmão, eu quero profetizar sobre a tua vida essa semana será vitoriosa. Quem recebe diz amém. Eu quero profetizar sobre a tua vida uma semana vitoriosa. O diabo está sendo derrotado e você vai ser feliz em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. Eu quero declarar em nome de Jesus: você que está desempregado vai receber um emprego essa semana em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. Eu quero declarar em nome de Jesus: Senhor, vem buscar a tua igreja essa semana. Quem recebe diz amém. Meu irmão, o Evangelho de Cristo, se nós não estivermos preparados, é muito melhor dizer: Flávio, você vai vender 10 carros essa semana. Aleluias! O fulano de tal está com câncer. Eu declaro em nome de Jesus que essa semana você vai ser curado. Louvado seja o Senhor! E aí eu declaro: meu irmão, em nome de Jesus, você vai ser liberto das drogas. Meu irmão, eu quero dizer em nome de Jesus que o teu nome estará escrito no livro da vida. É verdade, pastor? O Evangelho não chama ninguém. O Evangelho de Cristo muitas vezes é rejeitado. Muitas vezes nós temos os nossos pecados de estimação. Você chega para o irmão: meu irmão, você tem que parar de fazer isso. Meu irmão, você tem que parar de beber. Meu irmão, você tem que ter uma mudança de vida. Eu acho que isso não tem problema para mim. Isso não me incomoda. Está tudo bem. Isso não me incomoda, então não dá problema. Meu irmão, o Evangelho de Jesus Cristo, quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, a nossa vida é mudada, e nós não aceitamos mais viver no pecado, nós não aceitamos mais viver de qualquer maneira, nós não aceitamos mais estar em ambientes que não tenha a presença do Senhor. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós não aceitamos mais viver longe dele. Quando eu vejo o apóstolo Paulo que tendo este encontro com Jesus, e eu vejo na sua conversão, a primeira coisa, quando ele teve um encontro com Jesus, ele teve a sua vida mudada. E aí eu pergunto para você, eu gostaria que você fizesse uma autoanálise nesta noite. A tua vida mudou desde que você aceitou Jesus?
A tua vida mudou desde que você teve um encontro com Jesus. Os teus princípios, tudo aquilo que você tem, teve uma mudança. Houve mudança na tua maneira de agir. Houve mudança na tua maneira de se portar. Houve mudança na tua maneira de fazer negócio. Houve mudança quando você aceitou Jesus. Porque se não houve mudança, você ainda não conhece a Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Hoje Jesus está falando: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Eis que estou à porta e bato. Jesus está falando: eu quero ter um encontro contigo. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero te fazer livre. Mas você precisa ouvir a minha voz. Você precisa abrir o teu coração. Fala para o teu irmão assim, ó, presta atenção, porque Jesus está falando, Ele tem um encontro com você. Fala aí para o teu irmão assim, não tenha vergonha não, meu irmão. Vira para quem está do teu e fala assim, ó, Jesus hoje quer fazer uma grande obra no nosso meio. Aleluias, aleluias. Abra a tua Bíblia lá comigo, Filipenses, no capítulo 2. Quando eu tenho encontro com Jesus, a minha vida é mudada. Quando eu tenho encontro com Jesus, este evangelho transforma a minha vida. Quando eu tenho encontro com Jesus, eu nunca esqueço algumas coisas que aconteceram na minha vida. Entre elas, estar lá em Paranaguá, o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, num culto de domingo. Os jovens tinham ido para um retiro, sexta-feira à noite. Ficamos lá, sexta à noite, sábado, e domingo voltamos para o culto. E eu estava sentado, eram uns bancos de madeira lá em Paranaguá. E aí eu estava no segundo banco, e acabou o culto. E eu não tinha sido batizado ainda, mas eu estava há algum tempo já buscando ao Senhor. E aí eu estava sentado e eu lembro que eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia parar de chorar, eu não parava de chorar, eu só chorava. E aí, dali um pouquinho, os jovens, acabou o culto, em vez de ir embora, em vez de ficar lá na frente da igreja contando piada, sabe o que eles fizeram? Vieram todo mundo para frente, se reuniram na frente do púlpito e começaram a orar e começaram a buscar. E dali um pouquinho, alguém, eu não lembro sinceramente quem foi lá e pegou na minha mão e me trouxe para dentro daquela roda. E naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Naquele dia eu tive verdadeiramente um encontro com Jesus e eu pude perceber que não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor. E aí eu pergunto para você, como foi o teu encontro com Jesus? Como foi quando você foi batizado com o Espírito Santo? Você lembra disso? Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Eu quero que você leia isso comigo. Diz assim, ó: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Sabe o que eu aprendo? Quando eu tenho um encontro com Jesus, eu paro de ser egoísta. Eu começo a pensar mais nos outros, em abençoar os outros do que a mim mesmo. E eu quero convidar você nesta noite a começar a pensar, será que a minha vida foi transformada ao ponto que hoje eu penso em ajudar os outros? Eu penso, como será que está a família do fulano de tal? Como será que está a família do ciclano? Como será que está aquela família? Será que nós estamos nos preocupando com os nossos irmãos? Será que nós estamos nos preocupando com as outras pessoas? Ou somente queremos, Senhor, cura a minha vida, Senhor, me dá um carro novo, Senhor, me dá uma casa nova, Senhor, me dá prosperidade, Senhor, me dá, e nós não temos
necessidade que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui, que nós devemos se preocupar com os outros. Eu pergunto para você: você tem se preocupado com os seus irmãos? Você tem se preocupado com a sua família? Ah, pastor, eu tenho. Você pegou o teu papel? Você colocou aqui o nome da tua família? Você já preencheu aqui e falou: Senhor, fulano de tal está desviado, e eu vou fazer essa campanha porque eu quero ver o meu primo, o meu tio, eu quero ver o fulano de tal salvo, Senhor. Ah, pastor, não precisa disso. Precisa sim, para que você possa demonstrar que você ama essa pessoa, para que você possa demonstrar que a tua família é importante. Porque se você verdadeiramente se preocupasse, esta cruz estaria cheia de pedidos. Você trouxe a foto da tua família para colocarmos lá, para estarmos pedindo, para estarmos intercedendo. Verdadeiramente temos nos preocupado com os outros? Será que aquele teu sobrinho que é viciado em droga, será que aquele teu primo que é viciado em droga, você tem intercedido por ele? Será que temos colocado os nossos joelhos de madrugada no chão e falar: Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, este fulano de tal, Senhor, as drogas têm tomado conta dele? Não, eu preciso descansar porque amanhã eu tenho que trabalhar, pastor. Deus tem que entender isso. Não, meu irmão, a vida com Deus, nós tendo um encontro com Jesus, nós temos a prioridade de buscar pela nossa família, a prioridade de buscar pelos outros, não se preocupar somente comigo, não se preocupar somente com o meu bem-estar. Eu pergunto para você: verdadeiramente você é cristão? Verdadeiramente você tem se preocupado com a tua família? Apóstolo Paulo nos orienta aqui que nós devemos pensar nos outros, pensar no bem-estar dos outros e colocando eles como prioridade. Mas muitas vezes nós temos declarado: se ele quiser que venha, eu já convidei, ele não quis. Fala assim para o teu irmão assim: em nome de Jesus, hoje nós aprendemos a amar o próximo, porque a palavra do Senhor diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Pula lá para o capítulo 3 de Filipenses. Eu preciso, diáconos, eu preciso de uma toalha, correndo, que tá aqui, não está aqui. Que hoje eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra dentro desta igreja, porque Deus, aleluias por isso, igreja, eu creio que esta igreja vai voltar a ser conhecido como uma igreja que ama, como uma igreja que evangeliza, como uma igreja que vai buscar as almas, como uma igreja que se preocupa com os demais. Aleluias. E começa comigo e começa com você. Fala assim para o teu irmão: começa comigo e começa com você. Qual foi a última vez que essa igreja evangelizou? Me diga. Quando foi? Ontem? Aleluias por isso. Foi ontem? Evangelista. Quando foi? Abril. Sangue de Jesus tem poder. Fala para o teu irmão assim: e o que você tem feito? Vira aí para o teu irmão e fala assim: o que você tem feito? Temos nos preocupado com essas vidas que estão indo para o inferno? Será que estamos preocupados muito mais com o nosso bem-estar do que evangelizar, do que falar de Jesus? Um evangelho que transforma, um evangelho que liberta e, acima de tudo, um evangelho que leva para o céu? Não, temos olhado para o nosso umbigo e falado: não, o meu umbigo é o centro do universo. Mas Jesus Cristo tem um encontro com Paulo. E quando ele tem um encontro com Paulo, ele deixa de pensar na sua religiosidade e começa a olhar: não, só um pouquinho, não mais vivo eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Aleluias. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás
e avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aquele que tem um encontro com Jesus passa a ver a vida diferente. Ah, pastor, deu errado um monte de coisa na minha vida, deu errado, eu já tentei um monte de vezes, mas eu quero declarar em nome de Jesus, que Jesus Cristo, Ele ordena hoje, para mim e para você, esqueça do que você errou para trás, coloque tudo isso no mar de esquecimento, e a partir de hoje, eu tenho uma nova vida com Cristo Jesus. A partir de hoje eu vou fazer melhor, a partir de hoje eu vou orar mais, a partir de hoje eu vou jejuar mais, a partir de hoje eu vou falar de Jesus, a partir de hoje eu vou ter uma vida melhor com Jesus, eu serei um vaso nas mãos do Senhor, e eu posso declarar: usa-me, Senhor, para que o teu reino seja estabelecido. Você pode falar isso: usa-me, Senhor, para que o teu reino seja estabelecido. Ninguém pode falar isso? Levante a tua mão e fala assim: Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Ah, mas eu não fiz, eu perdi tanto tempo. Meu irmão, a partir de hoje, tome uma decisão na tua vida: eu vou parar de fazer essas coisas erradas, eu vou parar, porque Jesus Cristo já venceu todo o vício na cruz do Calvário, Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário, e hoje eu posso falar: eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Mas o diabo não quer que você pense assim. O diabo não quer que você pense isso. Ele quer dizer para você: é tarde, não dá mais, você já errou tanto. Quem é você para fazer isso, para fazer aquilo? Mas Jesus Cristo, quando tem um encontro com Paulo, ele fica cego por alguns dias, a ponto de os discípulos terem medo de apóstolo Paulo, achando que era uma armação. Paulo está se fingindo de convertido. Na verdade, ele quer nos encontrar para nos matar. Talvez tenham pessoas, meu amado, que a partir da tua decisão hoje vão falar para você: duvido que você mude, eu duvido que você vá fazer diferente, eu duvido que você consiga, assim como fizeram com Paulo. Mas eu quero dizer uma coisa: se mantenha firme no projeto de Deus, para que você possa dizer: Senhor, eu me gasto e me deixarei gastar. Pode me usar, Senhor. Pode me usar, Senhor. Porque o projeto que eu faço não é com homens. O projeto que eu faço, Senhor, é contigo. O propósito que eu faço, Senhor, não é com homens, não é com a minha família, não é com os meus familiares, não são com os meus vizinhos, não são com os meus amigos. Hoje eu tomo uma decisão no encontro que eu estou tendo contigo, e a partir de hoje, Senhor, eu esqueço do que ficou para trás, e a partir de hoje, Senhor, eu declaro: eu me gasto e me deixarei gastar. Aleluias! Esse é o projeto do Senhor para as nossas vidas. Que venhamos esquecer do que ficou para trás e falar: a partir de hoje. Você já imaginou, principalmente nos primeiros dias, as primeiras semanas de apóstolo Paulo, pregando, falando de Jesus, alguém virava assim e falava: mas você não era aquele que matava os crentes? Você não era aquele que perseguia os crentes? E agora aí falando de Jesus, que moral que ele tem para falar? Você acha que o apóstolo Paulo não enfrentou isso? Meu irmão, assim como ele enfrentou, eu e você também enfrentamos, mas nós declaramos: Senhor, eu sou um vaso nas tuas mãos, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Mas isso não é um momento somente que nós devemos viver. Nós não podemos entender que a nossa vida cristã são 2 horas dentro da igreja no domingo, ou 1h30 na quarta-feira. Não, uma vida cristã é diariamente. E aí nós vemos no capítulo 4 de Filipenses algo tremendo. Eu gostaria que você lesse comigo a partir do versículo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. Talvez o que está aqui no telão seja um pouquinho diferente do que eu vou ler, porque aqui a versão que eu tenho é a NVI. Mas eu tenho certeza que isso vai tocar em nossas vidas. Veja só o que a palavra do Senhor nos diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se.
seja a vossa equidade, seja o vosso equilíbrio conhecido por todos, pois perto está o Senhor. Não andais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, de oração em súplicas, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se existe algum louvor, se existe alguma virtude, isso ocupe o vosso pensamento. Coloquem em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. E Deus de paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, por finalmente vocês renovarem os seus interesses por mim. De fato, vocês já intentavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo começa a falar para todos aqueles que olhavam para ele: meu irmão, fique alegre. No dia da dificuldade, continue alegre. Meu irmão, seja equilibrado. Não tenha um dia que você está lá batendo, explodindo, e outro dia está sorrindo. Seja equilibrado. Não tenha um dia que você é homem de Deus e outro dia você deixou de ser. Tenha, no versículo 5, diz: seja a vossa equidade conhecida perante todos os homens. Meu irmão, esse é um dos maiores dificuldades que nós temos. Essa é uma das maiores dificuldades que nós temos. Sabe por quê? Qual que é o último dos gomos, né? Do fruto do Espírito? Quem lembra? Quem lembra? Lá em Gálatas 5:20, qual que é o último? Qual é uma das partes do fruto do Espírito? O domínio próprio. O maior gigante que você tem que vencer não é o diabo, porque o diabo Jesus Cristo já venceu lá na cruz do Calvário. O maior gigante que nós precisamos vencer está aqui dentro. Vencer a nós mesmos. Alguém pode dizer: é bom acordar 3 horas da manhã no inverno de Curitiba para você levantar, dobrar o joelho e orar na sala? É bom? É bom? Quem gosta de fazer isso, levante a mão. Quem gosta de jejuar 3 dias seguidos, só tomando água? Levante a mão para mim. Tá bom, completo, um dia inteiro, 24 horas jejuando. Quem disse que é bom, levante a mão para mim. É bom? Não. E por que fazemos? Porque estamos querendo matar o nosso eu que está dentro de nós. Fala: Senhor, não é bom acordar 3 horas da manhã, sair debaixo das cobertas quentinho, para dobrar o joelho para orar. Mas Senhor, eu faço isso porque eu quero ter uma vida contigo. Se o Espírito Santo de Deus me acordou, é porque Ele quer falar comigo. E eu quero ter uma vida com Deus. Jejuar 24 horas, jejuar 2, 3 dias, 10 dias, não é bom, e também não é fácil. Mas quando nós fazemos isso, estamos dizendo: Senhor, eu declaro que eu quero morrer para o mundo, e eu estou vivendo para Ti, Senhor. Eu declaro que quando eu acordo na madrugada, que o Espírito Santo de Deus me acorda, e eu dobro os meus joelhos, mesmo no dia de frio, mesmo no dia que eu estou cansado, eu falo: Senhor, eu faço isso porque eu tenho comunhão contigo,
E é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo, que as nossas súplicas, que o nosso clamor deve ser apresentado diante do Senhor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nesse dia da tribulação o nosso coração e a nossa mente. E nós devemos ocupar a nossa mente com tudo aquilo que é bom. O apóstolo Paulo dá uma lição tremenda, dizendo que vale a pena servir a Deus, vale a pena nós vivemos para o Senhor. Mas por que tudo isso? Só para virar para uma moça que estava com espírito de adivinhação e falar para ela, o espírito de adivinhação devia sair, ela ficou liberta? Só para passar. E tinha pessoas que pegavam o lenço, o apóstolo Paulo pegava um lenço lá, né? Limpava, aí deixava, dali alguém pegava lá o lenço e a pessoa era curada. Ou então, que nem o apóstolo Pedro, né? Vai passando e a sombra ia curando as pessoas. Só para isso? Não, meu irmão. Tem algo muito maior do que isso. O apóstolo Paulo tinha algo muito maior no seu coração que não fazia-o desistir. Quando eu vejo lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. E aí eu fui pesquisar como que o apóstolo Paulo morreu. E a Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso. E aí eu fui buscar na história como é que o apóstolo Paulo morre. O grande apóstolo Paulo, que tem um encontro com Jesus, que tem a sua vida transformada, que para de pensar primeiro nele, porque quer ver, ó, Estevão, o diácono Estevão, está lá para ser executado. E segundo a história, quem dá a ordem de execução para apedrejar Estevão foi Paulo. Ou seja, ele estava confortável, falou: não, eu estou no meu direito, eu sou. E aí ele abre mão de tudo isso para viver, a ponto dele declarar: sinto com dores de parto, para que Cristo nasça em vós. Ou seja, ele se preocupava tanto com as pessoas, das pessoas conhecerem a Jesus, que ele era passível de abrir mão da sua liberdade por causa dos outros. Mas aí, quando chega o grande momento, segundo a história, Paulo é levado para Roma e apresentado ao imperador Nero, aquele que colocou fogo em Roma. E Nero, com medo de Paulo, para que não houvesse uma revolução dentro do Império Romano, Nero era meio louco, né? Não queria que houvesse revolução, ele coloca fogo em Roma. Sabe o que ele faz? Manda decapitar apóstolo Paulo. E eu fico imaginando esse dia. Apóstolo Paulo, pronto para ser apresentado a Nero. Vem a notícia, falou: ó, Nero vai te matar. E se houvesse uma canção que ele fosse cantar, se fosse eu, não sei que canção existia, eu creio que essa, creio não, eu tenho certeza que essa não existia nessa época. Eu fico imaginando, apóstolo Paulo prega sobre a volta de Jesus, ele fala de uma transformação de vida, mas naquele dia, o grande dia, eu fico imaginando quando estão levando o apóstolo Paulo à presença de Nero, e a notícia já tinha chegado: ó, Nero vai te matar. Se o apóstolo Paulo fosse cantar uma canção que eu conhecesse, ele ia cantar assim, ó: já estou preparado, pois eu não sei o dia, nem sei a hora em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo, certamente Ele vem, eis que cedo Ele vem,
já estou preparado, pois eu não sei o dia, nem sei a hora em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Certamente Ele vem, eis que cedo Ele vem. Eu fico imaginando, o apóstolo Paulo que prega que Jesus vai voltar à sua igreja. E se ele não tivesse preparado? E se numa daquelas prisões, na hora que levam ele para o cárcere, porque ele havia expulsado o demônio de uma moça, e ele fala assim: mas isso não é justo, isso não é justo, eu sou servo de Deus, como que Deus permite um servo dele ir para a cadeia? Fala, sabe o que? Eu acho que isso aí é tudo baboseira, eu estou fora. E chegasse o dia de o pescoço ser cortado, para onde ele iria? Sabe o que movia o apóstolo Paulo? No encontro com Jesus, ele tem uma certeza: vale a pena seguir o bom mestre, porque esta vida é passageira. Tudo que eu estou passando, os açoites, as prisões, é leve e momentânea. A minha dificuldade é leve e momentânea. Estou levando açoitado, é leve e momentâneo. Estou passando por dificuldade, estou passando fome, é leve e momentâneo. Estou passando por tribulações, é leve e momentâneo. Porque quando chegar o grande dia, eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Vale a pena abrir mão da nossa vida pelo reino de Deus. Ah, pastor, mas há 10 anos eu escuto isso, há 20 anos eu escuto isso, há 30 anos eu escuto isso. Jesus está voltando. Agora, antes do culto, conversava com umas pessoas da nossa igreja, e aí eu perguntava: que bom que vocês estavam aqui, que vocês estão aqui. E a mãe? Ah, a mãe não veio. E aí eles nos relataram que ontem, por causa de uma briga de um rapaz que mora na rua onde eles moram, não morador de rua, mas mora na rua, ele ficou irritado com eles, foi lá e pegou aquele coquetel Molotov e jogou para dentro da casa na madrugada. Ele falou: pastor, não era para estarmos aqui. E aí eu pergunto: o Senhor livrou. E se morresse ontem? Para onde iria? Céu ou inferno? Abrir mão dos seus sonhos, abrir mão da sua vida. Ah, pastor, mas uma hora vai dar certo. Uma hora eu sei que Jesus vai dar a grande oportunidade. Uma hora eu faço, pastor. Eu estava essa semana lá em Cascavel, e o pastor da igreja de Maringá, de uma outra denominação, a qual nós fazemos parte, do Brasil para Cristo, ele estava lá. E ele, conversando com ele, eu falei: você sabia que era para que eu fosse o pastor da igreja onde você é pastor hoje? Eu recebi um convite para ser pastor dessa igreja de Maringá. Antes de assumir aqui, eu recebi um convite para ser pastor lá em Maringá. E naquela conversa com ele, eu fiquei: e se eu tivesse aceito? Como será que seria? E se eu tivesse aceito o convite do pastor Célio naquela noite que ele liga o pastor Paulo e fala: pastor Paulo, estou precisando de um pastor em Maringá, e nós pensamos no Dani. E se naquela noite eu tivesse aceito? E aquilo passou
Como será que seria? O que será que teria acontecido? E se? E se? E aí começou naquela semana o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida. E se no dia daquela situação que teve um assalto a banco, que eu fui baleado lá, que a gente foi atender o ocorrência, e se aquela bala não pega no tambor de freio e vem na minha cabeça, eu teria morrido? E se? Quantas coisas nós pensamos na nossa vida e falamos, e se eu tivesse feito? E se fosse diferente? E sabe o que eu vejo na vida do apóstolo Paulo? Ele tinha uma certeza, que com a vinda de Cristo não tem e se. Porque se você estiver preparado, você vai para o céu. Se você não estiver preparado, você vai para o inferno. E não existe outra opção. E por isso ele vivia o reino de Deus com toda a intensidade. Ele teve uma transformação de vida, abrindo mão de tudo. Porque como ele era funcionário de alto escalão, eu creio que ele recebia muito bem. E agora ele passou a depender de oferta de irmãos. E para completar a sua renda, sabe o que o apóstolo Paulo fazia? Ele fazia lá umas tendas para completar a renda dele. E isso quando estava solto, porque quando estava preso nem isso podia fazer. E ele abre mão de todo o conforto da sua vida para viver para os outros. Ele tem um encontro com Jesus e ele começa a pensar mais nos outros, mesmo estando preso, começa a escrever carta para todo mundo, fala, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro, não deixe isso acontecer na tua vida, porque ele parou de pensar nele mesmo e começou a viver para o reino de Deus. Por quê? Porque ele tinha uma certeza, não existe e se no reino de Deus. E se eu tivesse aceitado a Jesus, aí vai ser tarde. E se eu tivesse ouvido a mensagem do pastor, aquela cajadada que ele deu naquele domingo, será que a minha vida tinha sido mudada? E se eu tivesse dado crédito àquela palavra, ao invés de fechar os meus ouvidos, como será que teria sido? Meu irmão, no Evangelho do Senhor, o Evangelho que transforma, quando Jesus vier buscar a sua igreja, ou você canta, já estou preparado, porque você não sabe o dia e não sabe a hora, ou Jesus pode voltar e você ficar. Jesus pode voltar, talvez não para a sua igreja, mas Ele pode voltar para você. E se Jesus voltar hoje para você, para onde você vai? Não tem e se. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse aceito? E se eu tivesse tomado aquela decisão? Meu irmão, o tempo é muito relativo. O que é um segundo? Eu já estou me indo para o encerramento da palavra, e eu quero só falar contigo. O que é um segundo? Me ajuda. É muito ou é pouco? Eu vi um nadador ali, está tendo não é Olimpíadas, né? Como que é o nome? Jogos Pan-Americanos. Aí estava lá, o nadador pula. Eu não sei se era 100 metros ou 200, não sei quantos metros eram. Ele nadou e ele chegou 0,6 segundo depois do primeiro lugar. 0,6. Sabe o que isso quer dizer? É meio segundo. E por meio segundo ele deixou de ser ouro e foi prata. Parou para pensar? Ele poderia estar, e se eu tivesse dobrado o joelho um pouquinho antes, eu seria ouro. Se eu tivesse me impulsionado um pouco mais, se eu tivesse dado uma abraçada um pouquinho mais forte, eu seria ouro. Um segundo pode para nós hoje não parecer nada, mas naquela ocasião, para aquele nadador, meio segundo fez a diferença entre o ouro e a prata. Meu irmão, para você, para mim, para nós, não vai haver meio segundo
quando Jesus vier buscar a sua igreja, para você se arrepender. Ou nós temos uma vida com Deus, e o nosso nome está escrito no livro da vida, e vamos morar com o Senhor. Ou o nosso nome não será achado no livro da vida, e vamos para o inferno, passar toda uma eternidade. O que é eternidade? Parece ser 100 anos, parece ser muita coisa. Eu vi um testemunho essa semana de um homem, 95 anos, tocando gaita, feliz da vida. 95 anos com aquela acordeon. É acordeon ou é gaita? Tem diferença? Tem diferença ou não? Não, é a mesma coisa? Tocando aquela. O pastor Edgar toca isso aí. Nós vamos ter daqui um dia, o pastor Donzílio vai estar tocando aqui, você vai ver. E ele tocando, 95 anos, uma felicidade tão grande. Aí perguntaram para ele assim: qual é o segredo de viver até 95 anos? Ele falou: tem 2 segredos. O primeiro, não morra antes. Quer chegar até 95 anos? Não morra antes. O segundo segredo, você chegar até 95 anos tocando, cantando, feliz da vida. Aí ele disse assim: tenha sempre um objetivo na vida de ajudar os outros. Porque quando você quer ser feliz, você se torna uma pessoa infeliz. Quando você tem um objetivo na tua vida de ajudar os outros, as pessoas que te ajudam te fazem feliz, e aí você vê que a tua vida tem objetivo. O que é 95 anos? Perto de 1000? Não é nada. Quantos anos tem a eternidade? É possível calcular? Meu irmão, e você vai abrir mão da eternidade por causa de 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos aqui na terra? Mas é aqui que se decide, céu ou inferno. É hoje que você toma uma decisão. Ah, pastor, mas eu vou ter uma chance. Meu irmão, não sei. Até quando você terá uma chance? Talvez você não chegue em casa. Que para morrer só precisa de uma coisa. Sabe o quê? Está vivo, mais nada. Nós não sabemos o nosso amanhã. Mas uma coisa eu tenho certeza: se nós aceitarmos o Evangelho de Cristo, se nós aceitarmos o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda as prioridades, que muda a nossa visão, eu tenho certeza mais do que absoluta que o meu nome estará escrito no livro da vida, e quando o Senhor me chamar, eu posso declarar: eu estou preparado, eu estou preparado, pode vir me buscar, Senhor, porque eu estou preparado. E se não for hoje, e agora o que eu faço, meu irmão? Se não for hoje, meu irmão, viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu vivo para Cristo. Se eu morrer, é lucro, porque eu vou estar com Ele. Mas só tem essa certeza que o apóstolo Paulo tinha. Aquele que tem a certeza de ter um encontro com Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Se Jesus vier hoje buscar a sua igreja, para onde você vai? Como você tem vivido a tua vida? Para o Senhor? Existe transformação na tua vida? Ou muitas vezes damos mais atenção, como falava antes do culto, com o nosso irmão Anderson, por vezes vivemos a nossa vida com a preocupação de pagar o aluguel no final do mês. E esquecemos que Jesus Cristo é a prioridade. Vivemos a preocupação de pagar a conta do mercado que precisa ser feita. E esquecemos que Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Vivemos com a preocupação de conquistas, e esquecemos que o principal é o nosso nome escrito no livro da vida. Eu não estou falando que você conquistar é pecado, muito pelo contrário. Você tem que ter um espírito de ousadia na tua vida. Mas nunca coloque as tuas conquistas
nunca coloque as lutas e dificuldades acima de Jesus Cristo. Porque mais importante do que quanto você ganha, dos bens que você tem, mais importante do que tudo isso, para mim e para você, é o nosso nome escrito no livro da vida. E se Jesus viesse buscar hoje a sua igreja, para onde você iria? Eu quero convidar a todos a fechar os seus olhos, se você puder reclinar a sua cabeça. Permita que em alguns instantes o Espírito Santo de Deus fale contigo. Eu estou preparado, pois eu não sei o dia, não sei a hora em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Certamente Ele vem. Eis que cedo Ele vem. Já estou preparado, pois eu não sei o dia, nem sei a hora em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Certamente Ele vem. Eis que cedo Ele vem. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: se Jesus voltar hoje, para onde você vai? Porque muitas vezes nós justificamos os nossos erros e dizendo: não, isso não tem problema, isso não tem problema, isso não tem problema, isso não tem problema, e achamos que estamos salvos. O Evangelho de Cristo muda a vida. O Evangelho de Cristo muda a prioridade. O Evangelho de Cristo muda a visão. Porque o encontro com Jesus Cristo faz mudança em nossa vida. Mas eu não quero que você saia hoje daqui pensando com você mesmo: será que eu vou para o céu? A palavra do Senhor nos diz: todo aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei diante do Pai. A palavra do Senhor nos diz que quando nós reconhecemos, aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, os nossos pecados são perdoados e o nosso nome é escrito no livro da vida. E é por isso que vivemos, e é por isso que vivemos, e é por esta razão que nós vivemos, enfrentando lutas e dificuldades. E quando pensamos na nossa vida, pensamos nos nossos problemas e dificuldades, e lembramos que Jesus Cristo virá nos buscar, podemos hoje também declarar como o apóstolo Paulo: porque esta leve e momentânea tribulação, tudo isso passa. Mas se você hoje quer tomar uma decisão, porque você não tem certeza da tua salvação, e hoje é dia de salvação, se você hoje quer falar: eu quero ter um compromisso com Jesus, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida,
eu também quero fazer parte deste povo que tem a certeza da salvação, porque este Jesus que morreu na cruz do Calvário tem encontrado as nossas vidas. Se você quer, não importa se você esteja pensando, mas faz tanto tempo que eu venho na igreja, mas eu já sou aqui. Mas se você não tem certeza da tua salvação, mas hoje quer tomar essa decisão, eu convido somente que você levante a tua mão e eu quero orar com você. Você quer falar hoje: Senhor, eu não saio desta igreja, eu não saio dessa reunião com esta dúvida no meu coração. Eu quero ter um encontro com Jesus. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero também poder declarar que eu estou preparado para este grande dia. Eu quero. Se tem mais alguém, basta você levantar a tua mão. Aleluia. Se tem mais alguém, basta você levantar a tua mão. Aleluias. Pastor, mas e agora? O que eu faço? Apóstolo Paulo nos declara: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo. Se tem mais alguém, basta você levantar a tua mão, e com este ato você está declarando: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu quero estar preparado para este grande dia. Se tem mais alguém, levante a tua mão, eu quero orar com você. Aleluias. Eu gostaria de convidar essas pessoas, se você puder fazer isso, vença toda dificuldade, e eu tenho certeza que você não vai ficar aqui à frente sozinho. Se você puder vir, você que levantou a tua mão, se puder vir aqui à frente, venha aqui à frente, eu quero orar juntamente contigo. Aleluias. Já estou preparado, pois eu não sei o dia, nem sei a hora. Aleluias. Em que vem meu Senhor. Aleluias. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Certamente Ele vem. Te louvamos, Senhor. Eis que cedo Ele vem. Certamente Ele vem. Obrigado, Senhor. Eis que cedo Ele vem. Santo Deus, eterno Pai, aqui estão, Senhor, algumas das pessoas, Senhor, que o Senhor quis falar com elas, Senhor, que o Senhor tem dado a oportunidade de uma mudança de vida, Senhor. E aqui estão os teus filhos, Senhor, que aceitaram esta mudança. Eu peço em nome de Jesus que cada servo teu, cada serva tua, Senhor, que aqui está, possa ter hoje, Senhor, um grande encontro contigo, Senhor. Um encontro que venha tirar as bases, Senhor. Um encontro, Senhor, que venha tirar todas as razões, Senhor. Mas que este encontro, Senhor, seja verdadeiro, Senhor, seja genuíno, Senhor. E que a partir deste encontro contigo, Senhor, possam ter as suas vidas sendo transformadas, ter as suas vidas mudadas, Senhor, pelo poder do teu evangelho, Senhor. Eu peço agora em nome de Jesus, porque aqui estão os teus servos, Senhor, declarando, Senhor, que precisam de Ti, que precisam de Ti, Senhor, que precisam de Ti, Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus, perdoa as suas falhas, perdoa as suas fraquezas, Senhor. Lava, Senhor, as suas vestes com o sangue de Cristo.
Lava, Senhor, as vestes, Senhor, dos meus amados, Senhor, com o sangue de Cristo, e que possam estar mais alvos do que a neve, Senhor, preparados para o grande dia do Senhor, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Eu peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, que os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Escreve, Senhor, os seus nomes no livro da vida, para que possamos, Senhor, juntos declararmos, Senhor, que estamos preparados, Senhor, para este grande dia, quando o Senhor vier nos buscar, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. E eu declaro em nome de Jesus, que essas vidas, Senhor, são agora abençoadas, são transformadas, e os seus nomes estão escritos no livro da vida, com o sangue de Cristo. Pai querido, eu te louvo e te engrandeço, Senhor, porque muito melhor, Senhor, do que um paralítico andar, muito melhor, Senhor, do que um mudo falar, muito melhor do que um surdo ouvir, Senhor, muito melhor, Senhor, do que problemas cotidianos sendo resolvidos, Senhor. Hoje, Senhor, vimos o maior milagre, Senhor, dentro desta igreja, que é a salvação de vida, Senhor, e por isso eu te louvo, e por isso eu te exalto, Senhor, porque somente pela ação do teu Santo Espírito, que uma pessoa pode reconhecer que é falha, somente pela ação do teu Santo Espírito, que uma pessoa pode reconhecer que não é nada sem Jesus. E por isso eu te louvo, Senhor, pelo maior dos milagres, Senhor, a salvação, a salvação. E por isso nós te louvamos, Senhor, e por isso nós te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero convidar a amada igreja a aplaudir ao Senhor. Aleluias! Dê um abraço nessa pessoa que está aqui à frente. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Aleluias! Eu só gostaria de convidar o irmão Anderson, caminha para nós. Você que veio aqui, atenção, você que veio aqui, não importa se você está aceitando a Jesus ou se reconciliando, eu gostaria de convidá-los a ir juntamente com o nosso ministério, irmão Anderson, pastor Fernando, estarão levando para o escritório. Eles querem orar um pouquinho mais com você. Acompanhe os servos do Senhor, se você puder fazer isso para nós. Aleluias, louvado seja o Senhor. Você pode declarar? Já estou preparado, pois eu não sei o dia, aleluias, nem sei a hora. Vem, Senhor, em que vem meu Senhor, aleluias. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Certamente Ele vem, eis que cedo Ele vem. Sua igreja. Já estou preparado. Sua igreja. Pois eu não sei o dia, nem sei a hora. Feche teus olhos. Em que vem meu Senhor. Você que sabe a letra pode fechar os olhos. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Certamente Ele vem, certamente Ele vem. Aleluias, eis que cedo Ele vem. Nós ansiamos por isso, Senhor.
certamente Ele vem. Obrigado, Senhor. Eis que cedo Ele vem. Feche os teus olhos agora. Faça a tua oração. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos pedir perdão a Ti, Senhor, se muitas vezes em nossas vidas, Senhor, colocamos como prioridade, Senhor, as coisas do dia a dia que naturalmente nos preocupam, que naturalmente, Senhor, querem ocupar todo o nosso tempo, todo o nosso entendimento. Os problemas e as dificuldades que naturalmente acontecem. Mas, querido, não estou falando aqui de problemas que o inimigo tenta fazer, Senhor, ciladas que o inimigo tenta colocar para nos tirar da Tua presença. Mas muitas vezes, Senhor, questões naturais tentam nos impedir, Senhor, de viver a plenitude do Teu Evangelho. Mas hoje, Senhor, juntamente com esta igreja que Te ama, com os meus amados irmãos, hoje nós fazemos um pacto contigo, Senhor. Queremos cada dia mais viver o Teu Evangelho. Te louvar, Senhor, com as nossas conquistas. Te louvar, Senhor, por dificuldades que são vencidas. Mas muito mais do que isso. Muito além, Senhor, do que qualquer coisa que possamos Te oferecer. Queremos Te oferecer vida, Senhor. Porque fazemos um pacto contigo, Senhor. Queremos falar do Teu amor, falar da Tua graça, falar da Tua misericórdia, pois Tu és o Deus da nossa vida, e por isso nós Te amamos, e por isso nós Te exaltamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Você que está aqui, levante bem alto a tua mão, declara assim comigo: Senhor. Você que quer e puder fazer isso, fale assim: Senhor, obrigado, porque a salvação me alcançou. Levante assim a tua mão e fala: Senhor, obrigado, Senhor, porque a salvação conquistada na cruz do Calvário me alcançou. E se você está alegre por isso, eu quero convidar você a aplaudir ao Senhor, a exaltar ao Senhor, porque Teu nome está escrito no livro da vida. Louvar e engrandecer ao Senhor, porque o Teu nome está escrito no livro da vida. Louvar e engrandecer ao Senhor, porque o Senhor virá buscar a sua igreja. E você pode declarar comigo: eu faço parte da igreja que vai morar no céu. Eu faço parte da igreja que vai morar com o Senhor. Aleluias! Aleluias! E aí nós entendemos: pastor, quer dizer que o pastor é perfeito? Mas de jeito maneira, de jeito nenhum. Mas uma coisa eu tenho certeza. Filipenses capítulo 1, versículo 6. O que diz lá? Quem lembra? Alguém lembra? Me ajuda. Me ajudem. Filipenses 1,6. Me ajudem. Vamos, rapidinho. Mas aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o grande dia do Senhor. Ele, Jesus Cristo, está mudando a minha vida diariamente. Pai, fala assim para mim, juntamente comigo: Ele está mudando a minha vida diariamente. Ele está me libertando um pouquinho mais hoje. Ele está mudando a minha vida, o meu caráter um pouquinho mais hoje. Ele diariamente está mudando o meu caráter. Diariamente está mudando a minha mente. Diariamente Ele toca no meu coração e me molda segundo a sua imagem. Aleluias. Amém, amados? Nós precisamos ir embora. Só eu preciso fazer aqui um convite bem rapidinho. E eu vou lançar um desafio, e até quarta-feira você vai me responder pelo Facebook da igreja. Amém? Amém, igreja? Então eu gostaria que todos prestassem atenção. Até quarta-feira eu preciso de uma resposta, se nós podemos fazer e se queremos fazer, porque poder fazer a gente pode, tem que ver se a gente quer, né? Como igreja, se nós queremos. Então nós vamos lançar. Tem como fazer isso? Quem é especialista em Facebook, colocar ali quem quer, quem não quer, tem como fazer isso? Tem? Quem falou tem?
2 pessoas falaram. O que mais? Tem como fazer? Tem ou não? É que o Cassiano falou assim, tem. Aí, Cassiano, você sabe que só se brinca com quem gosta, né? Se não gostasse de você, não brincava com você, sabe disso, né? Então, dia 9, nós queremos fazer um culto diferente. Dia 9 nós queremos fazer o culto domingo.